Então, gente, bom dia. Estão vendo a tela? Nossa. Estão vendo a tela? Alguém fala para mim, por favor? Sim, Zé. Sim. Bom dia, bom dia. Está com ruído? Vocês estão me escutando bem? Sim. Bom, na aula passada eu deixei um exercício para vocês, que era esse daqui. Queria saber se vocês fizeram. Zé, Fizeram? Zé, tá me ouvindo? Alguém fez? Eu tentei fazer, né? Eu estou conversando com alguém ou de 54 pessoas não tem ninguém na sala? Todos estão com ruído? Ah, peraí. Meu som está desligado. Agora sim. Alguém fala alguma coisa aí, gente? Zé, tá me ouvindo? Agora sim, gente. Desculpem, meu som estava desligado. Eu tinha falado que eu consegui fazer só os produtos minoritários, mas majoritário eu não consegui fazer o mecanismo. Tudo bem, eu vou fazer aqui rapidamente para vocês e vou passar algumas informações. Gente, eu estou pensando aqui em começar a dar umas atividades avaliativas para ir acumulando ponto para vocês, para não chegar lá no final e só ter prova, e tal. Então, por exemplo, vou pegar da aula passada, dessa aula de hoje, vou começar assim a dar uns exercícios para vocês fazerem e me entregarem, tá? Aí pode tirar uma foto mesmo e entregar, assim, mandar, ok? Então, até essa semana passada estava muito corrido as coisas burocráticas aqui da universidade, compra, e agora eu vou ter mais tempo para me dedicar a vocês. Bom, com relação ao exercício, olha, eu tenho um mecanismo aqui que eu mostrei aula passada, ó. Então, primeiro passo. O importante é que vocês entendam que nesta posição onde está o álcool, eu tenho o quê? Eu tenho esse carbono ligado ao grupo OH e ele vai ser o grupo de saída onde vai formar o carbocátion, certo? Então, se eu vim aqui no exercício, ó, eu vou pegar a minha molécula alvo, molécula inicial, na verdade. Então, sem fazer o mecanismo completo, como vocês fariam, eu sei que a partir desse composto, eu vou, eu vou copiar e colar ele aqui, ó. O carbocátion ele vai ser formado nesta posição aqui, ó. Então eu sei que ele vai formar nessa posição, porque o meu grupo OH está aqui. Bom, olhando essa estrutura aqui, esse é um carbocátion primário, secundário ou terciário? Secundário. Secundário. Então, carbocátion secundário, ele quer ficar secundário ou ele quer ser terciário? O professor Leandro está aqui, ó, respondendo mais rápido do que vocês, hein? Vocês estão escutando ele?
cri, cri. Então, Não estamos Não. fala alto aí, Leandro. Não, o Leandro é especialista em carbocation. O sonho dele é fazer um carbocation antitumoral. Bom, gente. Então, ó, esse carbocation ele quer ser terciário. Os produtos minoritários que vocês viram lá, eles são mais fáceis de fazer. Por quê? Porque esse grupo CH3 aqui, ó, ele vai migrar para o vizinho. Eu não vou deixar ele assim para ficar mais fácil. O que acontece nesta molécula? Eu vou mostrar para vocês de uma forma, vou tentar mostrar como eu mostraria lá lá na aula. Inclusive, eu acabei de lembrar que esses exercícios eu tenho, acho que, foto de todos eles. Eu vou ver se eu compilo eles para vocês e mando também, disponibilizo. Mas aqui no ChemDraw está ficando mais fácil. Digamos que eu numere a molécula, certo? Então, olha só. Se eu numerar a partir da ponta aqui, ó, vou colocar, ó, quantos carbonos tem essa estrutura aqui, ó? Conta aí para mim. Mas de conta que eu não sei contar. Tem 8. 7, 8. Então, vou considerar. Eu tenho 8 carbonos. Então, eu vou numerar aleatoriamente, tá, gente? Não vou me importar com a distribuição. O meu produto, que eu já mostrei para vocês, sejam espertos e inteligentes, que eu sei que vocês são. Quantos carbonos tem antes e quantos carbonos tem depois? Se vocês observarem, nos dois lados tem 8 carbonos. Então eu não vou ter incorporação de nenhum átomo de carbono e não vou perder nenhum também, tá? Então a única coisa que perdeu foi a hidroxila aqui, que vai sair na forma de água. Então olha só, nesta numeração da molécula, eu tenho esses 8 carbonos nessa forma. O que eu quero mostrar agora é que é o seguinte, essa ligação aqui, ó, tanto essa ligação quanto essa ou essa, que são iguais, gente, tá? Ó, se eu pegar essa molécula e este carbono é igual a esse, ele tem um plano de simetria. Então não importa se é esse ou esse, mas eu vou colocar com esse daqui, ó. Sempre vai ser a ligação do carbono vizinho, se tiver um grupo CH3 ou um grupo alquilo, migrando para o lado. Então, o produto minoritário vai ser o quê? Eu vou colocar aqui, ó. A princípio, o produto minoritário seria a migração desse grupo CH3 para o vizinho. Então, ó, isso daqui, ó, está migrando para cá. E o carbocation migrou para cá. Tá? Tá vendo? Ele trocou esta posição, esse grupo CH3, com o par de elétrons dele, migrou para o vizinho. Então, como ele levou o par de elétrons, esse daqui ficou sem o par de elétrons. Tá? Isso vai dar origem a esses dois produtos aqui, ó, de eliminação. Tá? Agora, existe um outro tipo de rearranjo, que é esse, ó, o carbono 7 migrando para o carbono 2. Fazendo isso daqui, ó. Tá? Então, como que eu vou demonstrar isso para vocês? Eu vou colocar aqui uma flecha curva. E, ó, do meio da ligação, indo pro carbocation. Então, esse par de elétrons, eu vou até representar um pouquinho melhor. Que não é essa forma aqui, essa aqui é fácil.
migrou. Então, eu não vou ter mais. A gente coloca pontilhado aqui. Eu não vou ter mais essa ligação. O carbono 7, que eu vou copiar aqui. Eu só vou colocar o 7 e o 2, gente, para também não confundir toda a molécula. O carbono 7, agora ele vai fazer uma nova ligação com o carbono 2. Se eu pegar essa estrutura, eu vou bem lento mesmo aqui, só para mostrar para vocês. Ó, notem que eu não vou ter mais nada aqui, ó. Mas é correto desenhar a molécula com esses ângulos de ligação? Vamos tentar rearranjar ela para ficar mais bonito? Então, como é que eu faço isso? Ó, vou tirar a princípio esses dois aqui. Se eu pegar, ó, vou começar a dar uma melhorada aqui. Lembrando, o carbocátion estava no carbono 2, ó, esse daqui, ó, é o carbono 3, tá? Não, esse daqui é o carbono 3, então é esse que está aqui. Então o carbocátion foi para o carbono 7. Vamos renumerar. Ó, esse é o 2 e esse é o 7. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu para entender, pessoal? Zé, eu não entendi porque o 2, o 7 vai pro 2. Então é real, é bem isso que eu quero mostrar para vocês, que é o rearranjo da reação. Olha, esse carbocátion aqui, no 2, ó, você tem que olhar essa estrutura aqui, ó. Ele é um carbocátion secundário, certo? Aqui eu estou mostrando o estado de transição, tá? A transição entre o secundário e o terciário. Ó. Deixa eu colocar secundário, terciário, assim. A terceira. Bom, vou te explicar novamente, quero que o pessoal entenda. O carbocátion estava no carbono, em qual carbono? Carbono 2, certo? Nesse carbono 2, que eu chamei de 2. Então, nesse carbono 2, nesta posição, o carbocátion é secundário. Então, o sonho do carbocátion secundário é virar um carbocátion terciário. Então, olha, eu mostrei essa primeira possibilidade de carbocátion terciário, que, na realidade, é a que forma menos. Por quê? Porque a expansão do anel, aqui nós temos dois fatores predominantes. Um, quando eu saio de um anel de 5 membros para um anel de 6, o ângulo das ligações, a conformação cadeira é muito melhor do que um anel de 5 membros, apesar de 5 membros também ser bem estável. Mas qualquer estabilidade adicional favorece o caminho da reação. Então, olha só, aconteceu o rearranjo. Se vocês lembrarem do mecanismo da aula passada, o rearranjo acontece para sair do estado secundário para o estado terciário. No estado de transição, olha, essa ligação vai quebrar e vai formar uma ligação entre o carbono 2 e o 7. Na hora que acontece isso, a molécula vai para um anel de 6 membros com o carbocátion nesse carbono 7. Tá? Agora, eu tenho a possibilidade de formação
da dupla ligação. A dupla ligação mais estável vai ser aquela mais substituída de acordo com a regra de Zaitsev. Então eu tenho um hidrogênio nesta posição, aonde a água vai capturar esse hidrogênio e vai formar a dupla ligação que eu mostrei para vocês. Aí é interessante que vocês façam o mecanismo completo na casa de vocês. Ó, lembra que eu falei para vocês? Esse hidrogênio vai ser removido pela água, vai agora sumir isso daqui e vai formar uma dupla ligação nesta posição, que é o produto, se eu não me engano, lá no slide tá, forma 76% desse produto. Então, assim, é um rendimento alto para esse produto. Poderia a formação de outra dupla, sim, entre o carbono 6 e 7 e entre o carbono 7 e 8. Para vocês verem quantos produtos podem ser possíveis para uma simples reação de eliminação via mecanismo. É um ou é dois? É? É um. Viu? Com formação de carbocátio. Então, gente, esse exercício aqui mostra que, apesar da possibilidade de formação de outros produtos, ela, neste caso, a formação desse é majoritária, tá? E via essa expansão do anel, porque estabiliza a molécula de várias formas. Deu para entender? Gente, mecanismo de reação, eu posso explicar às vezes, assim, 10 vezes para vocês aqui, e se vocês não forem no caderno fazer, faz uma vez, tenta fazer outra vez, observem os intermediários. Então, mecanismo de reação, eu falo por mim. Eu só aprendi quando eu fui para o caderno e comecei a fazer, tá? Tudo bem? Posso continuar? Zé, volta lá rapidinho, por favor. Lembrando que a aula está gravada e depois vou disponibilizar para vocês, tá? Inclusive, eu já estou salvando Obrigada. esses slides aqui, ó. Esse ChemDraw aqui. Gera um PDF depois, sei lá. Ou até mesmo. Alguém me perguntou do programa. Gente, o que eu fiz dessa vez que eu peguei o programa? Ó. Deixa eu lembrar. ChemDraw 16. Eu peguei ele de graça. Aqui, ó. Neste link. Free download. Esse aqui é de uma. Você só tem que. Já vou disponibilizar aí no chat. Ó. Pode confiar nesse link. Aqui, ó. Você tem que vir aqui. E eu acho que só liberar baixar pelo Facebook e compartilhar. Só que é o seguinte, na hora que você for compartilhar, coloca lá para ficar oculto. Só você ver, que aí é... Bom, tá aqui, ó. Você sabe melhor do que eu dessas coisas. Tá? Bom, continuando. Vou disponibilizar tudo para vocês. Professor, Oi. deixa eu te perguntar. As atividades que é para enviar essa da aula passada e a de hoje, certo? Não, eu vou colocar lá o que eu vou querer e quanto vai valer. Eu vou colocar lá no Drive, lá na campus virtual. Ok, obrigada. Tá bom? Gente, olha, até agora nós estudamos sobre a dupla ligação, qual que é as formas de dupla ligação e o que isso influencia na nomenclatura e depois, eu não vou discutir isso agora, mas muitas atividades biológicas estão relacionadas a se a dupla é cis ou trans, Z ou E, tá? Nós vimos isso, alguns fatores, a gente sabe que dupla trans em
óleos vegetais, margarina, isso é danoso por conta de ser trans e não ser metabolizado. Não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas, então a gente sabe que tem a dupla cis e trans, Z e E. Depois a gente viu como ocorre a formação da dupla ligação através de mecanismos E1 e E2. E agora, depois a gente viu a regra de Zaitsev, que principalmente para mecanismos E2, onde tem uma base forte. Depois a gente viu o rearranjo carbocátion. Então, a formação do carbocátion, se tiver uma formação de carbocátion secundário e existir a possibilidade de rearranjo para a formação do carbocato terciário via transferência de CH3 ou de um grupo alquil, vai acontecer esse rearranjo. Dei os exemplos para vocês, os principais. E agora, gente, o que acontece com o alceno quando é submetido a uma determinada condição reacional? É muito importante para vocês saber o que isso acontece, porque existem vários compostos naturais e sintéticos que têm dupla ligação e têm as suas funções biológicas. Agora, como isso acontece? O que acontece, por exemplo, no sítio ativo de uma enzima que está formando um diol, por exemplo, aqui, ó. Vou colocar neste caso aqui, tá? Se eu pegar essa reação, ela está acontecendo, na verdade, uma reação de oxidação, que eu vou explicar para vocês também no futuro sobre isso. Se eu pegar aqui o alcano, isso é uma reação de redução, tá? Quando acontece a redução, se eu pegar uma enzima que é responsável por fazer isso daqui, é uma redutase, por exemplo, que é chamada. Então, cada reação que acontece com uma dupla ligação, existem vários exemplos de enzimas que acontecem no nosso metabolismo, tá? Principalmente de dupla ligação. Então agora eu não vou correlacionar as enzimas que são quais funções catalíticas que tem a enzima para transformar em cada um desses de outros compostos. Mas quando vocês se depararem com a bioquímica de metabolismo, vocês vão poder correlacionar isso. Olha, a dupla ligação aqui, ó, foi consumida e formou um álcool. Então, qual enzima que é responsável por isso? Ela quebrou, formou um composto carbonílico. Então, tem uma enzima responsável por isso. Tá? Então, gente, agora a gente já sabe como forma a dupla, agora a gente vai descobrir o que acontece com ela frente a condições reacionais. E essas condições reacionais, existem algumas mais características no nosso dia a dia, tá? Que são as reações com ácidos, que é adição é chamada de reações de adição a alcenos. Então eu estou adicionando desta forma aqui, ó, 2 átomos desta molécula estão sendo incorporados na dupla ligação. Então existe uma regra para isso também. Na verdade, o mecanismo é só é uma reação de adição, tá? Mas agora, como que acontece a reação de adição? Eu gostaria de lembrar um pouquinho que a dupla ligação, se eu comparar com a ligação simples, eu tenho aqui uma ligação π, tá? E energeticamente, essa ligação π tem um orbital que está no maior estado de energia. Então, por isso que os alcenos são mais reativos do que os alcanos. Porque esse par de elétrons da ligação dupla está muito mais disponível do que de uma ligação simples. E se a gente fizer a distribuição eletrônica, vocês vão ver isso. Entretanto, apesar de estar mais disponível para acontecer uma reação, essa reação não vai acontecer assim também tão facilmente. Por quê? Porque eu preciso da natureza desse reagente aqui, tá? Desse XY está demonstrado aqui. Deixa eu tentar explicar melhor. Olha, a dupla, ela não é tão reativa assim
apesar de ela ser bem mais reativa do que um alcano, ela, como ela não é tão reativa, eu preciso que esse composto seja o quê? Reativo, tá? Por quê? Porque eu tenho que ter uma sobreposição de orbital moleculares. Aí a gente chama de HOMO deste orbital aqui e o LUMO desse. Ou seja, o orbital vazio desse vai se sobrepor ao orbital preenchido desse. E se a diferença de energia for muito grande, isso não ocorre, tá? Bom, eu não vou entrar em detalhes nisso, porque começa a entrar em um pouquinho de química orgânica avançada, tá? Mas, basicamente, é o quê? Os elétrons π vão capturar a parte positiva dessa molécula, liberando a parte negativa, que é chamada de eletrófilo. Desculpem. Recapitulando. O que é um eletrófilo? O eletrófilo é uma espécie positiva que tem, olha, filo significa atração, paixão. Então, tenho atração por elétrons. Então, a porção positiva desta molécula vai ser atraída pela porção negativa. A porção negativa dessa molécula é a dupla ligação. Não é a dupla, é o par de elétrons da dupla π, que é de maior energia, tá? Se a gente for ver a nuvem eletrônica dos elétrons π, está representado dessa forma aqui, tá? Bom, basicamente isso. O mecanismo. Aqui está mais esquemático, né? Esse orbital HOMO, ele é orbital preenchido, tem o par de elétrons, vai capturar, neste caso, o hidrogênio, liberando o X, que aqui no X lembra flúor, cloro, bromo e iodo, principalmente cloro, bromo e iodo. Eu vou refazer isso lá no ChemDraw, tá? De uma maneira mais esquemática. Na hora que este orbital captura o hidrogênio, ele pode vir para este carbono, para esse carbono. Neste caso, não tem diferença nenhuma entre os carbonos. Então, vai formar o mesmo composto. Então, sendo incorporado o hidrogênio nesta posição, quando eu falo de uma reação de HX, no outro vai formar um carbocátion, tá? Liberando o carbocátion, lembra que eu liberei um X aqui, que é o grupo de saída? Esse grupo de saída aqui no HX ele tem um par de elétrons sobrando e aqui tem um par de elétrons faltando. Então, ele vai vir e adicionar nesse carbocátion, formando o quê? O composto incorporando o átomo de HX, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu vou dar um exemplo lá no ChemDraw, que também é um exemplo que está na lista de exercício, que eu ainda não coloquei lá no... Vamos... Ó, então, vou adicionar mais páginas aqui. Acho que aqui... Não. Ó, então, vou colocar aqui, ó. Adição de HX. Sendo X, neste caso, cloro, bromo e iodo. Gente, vou pegar uma dupla qualquer. Deixa eu pegar aqui um que não vai dar, que eu quero falar. Vou fazer assim. Gente, eu já vou, para ficar mais didático para vocês, eu vou fazer a adição de HX já falando desta regra de Markov-Nikov. Mas antes de falar da regra de Markov-Nikov,
Eu vou fazer um mecanismo geral, mas o geral já vai ser a regra de Markov-Mikov, e aí eu explico a regra junto com vocês, tá? Olha só. Imagine esse composto tem 3 carbonos, o propeno. Imagine que ele vai reagir, vou colocar aqui, ó, mais HBr. Certo? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês também, olha, esta reação que eu vou mostrar não está em água, tá? Então, eu estou usando esse HBr isento de água. Então, ó, na flecha aqui eu não estou colocando nada. Então, muitas vezes essa reação é no estado gasoso, tá? Porque esse aqui é um gás e esse aqui é um gás. Vamos supor que nessas condições eu vou ter a formação deste produto mais a formação deste produto. Aí eu peço para vocês, lá na atividade, na prova, sei lá, porque formam esses dois compostos. E qual é o que forma mais? Em química orgânica, existe um ditado que diz: a gente só consegue explicar a formação dos compostos através do mecanismo da reação. Então, gente, é essencial que você saiba o mecanismo da reação, independente da regra que está sendo utilizada. Por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que mesmo sem saber a regra ainda, eu consigo resolver esse problema, tá? Porque vocês já têm informações adicionais que eu mostrei anteriormente. Então, olha só, vamos fazer o mecanismo da reação. Esse é o meu material de partida. Essencial para vocês, gente. Olha, quantos carbonos tem desse lado da reação? Vamos ver se vocês sabem contar. 3. 3. Quantos carbonos eu tenho neste produto? Ele pode formar esse, ou a mistura dos dois. 3, né? 3 também, né? Então, o que incorporou nesta molécula? Olha, se eu pegar aqui, ó, CH3, CH, CH2. Esse é o esquema da reação. Eu tenho 3 carbonos. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 6. 6. 6. 6 hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho nessa molécula aqui? Ou nessa, tanto faz. 6 também. 3, 6, 7. Ah, incorporou um hidrogênio a mais. E nessa, também tem 7. 3, 6. Opa. 3, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, gente, da onde está vindo esse 7º hidrogênio para incorporar nessa molécula? Olha da onde está vindo. Do HBr. Do HBr. E o BR que foi incorporado à molécula, está vindo da onde? Do HBr. Certo? É engraçado que quando eu vou ver a gravação, aqui não aparece para mim.
Mas se eu fizer caras e bocas aqui, na gravação aparece, então tem que tomar cuidado com isso, né? Porque aqui eu só tô vendo a tela, eu não tô vendo eu sendo gravado. Vocês estão gostando, gente, dos vídeos? Estão vendo, pelo menos? Cri, cri, cri. Aqui no vácuo. Sim. Bom, gente. Então vamos lá, vamos fazer o mecanismo? Olha só. Gente, não tem erro. Olha só. Como eu falei anteriormente, eu vou adicionar alguns comentários aqui. Vou colocar um D aqui. Eu vou representar de que é um delta. Eu acho que vocês já viram lá na química fundamental. Esse delta, gente, delta positivo ou delta negativo, significa que eu não tenho uma carga positiva onde tem o delta, tá? Olha, se eu estou falando que é no estado gasoso, essa molécula ela tem essa ligação, tá? Essas explicações iniciais sobre os mecanismos é extremamente importante para vocês lembrarem no futuro. Olha, eu tenho uma porção positiva e uma porção negativa. Qual é a realidade disso? Eu tenho um elemento extremamente eletronegativo, que é o bromo, e o hidrogênio. O hidrogênio é um coitado, gente. Ele não ganha de ninguém. Então ele está perdendo elétrons aqui. A densidade, eu não estou falando que ele está positivo em relação à formação de carga. Por quê? Porque eu não tenho dissociação aqui. Mas se essa reação tivesse em água, por exemplo, HBr mais, que é o próximo mecanismo que eu vou fazer, que eu já vou deixar pronto aqui, ó. Se eu tivesse em água, o que acontece com o ácido forte em água? O que acontece com o ácido forte em água? E Ah? Ei, jovem. Estou te vendo não, pode falar. se dissocia, né? Dissocia, muito bem. Para BR o quê? Ó, R vou até menos, colocar os elétrons aqui, ó. BR menos, menos. BR menos. Opa. Mais o quê? mais hidrônico, H3O. mais. Mais. Depois também vou explicar sobre esses sinais positivos, negativos, circundados e não circundados, tá? Mas olha só, eu quero até fazer um material escrito sobre isso. Então, ó, eu não estou em água, então eu não estou dissociado. Então aí eu represento dessa forma, ó, que eu tenho um delta positivo e um delta negativo, que eu tenho um polo positivo e um polo negativo, como se fosse um ímã, tá? Então olha só, se o hidrogênio está aqui, ó, na porção positiva, quem é a porção negativa nesta molécula? Como eu falei para vocês, é o par de elétrons da ligação π, que representa essa porção negativa. Então, olha só, o par de elétrons da dupla pega o hidrogênio. O par de elétrons, quem ganha o cabo de guerra entre hidrogênio e bromo? O hidrogênio vai ficar com o par de elétrons? O que vocês acham? O hidrogênio é um coitado, gente. Ele não consegue, ele não é eletronegativo. Então, sempre o par de elétrons, que é representado por essa flecha, ó, essa ligação hidrogênio-bromo sai desta. O par de elétrons está aqui, ele vai para o bromo formando o quê? Íon brometo. Porque, olha,
Eu tenho carga aqui? Não. Eu tenho carga aqui? Não. Agora, eu tenho duas situações. Se eu pegar essa molécula, em quais posições que podem ser transferido o hidrogênio? A dupla, ó, C, C. O hidrogênio pode vir para esta posição aqui ou para essa. Então eu não vou ter mais a dupla ligação. Eu vou ter a entrada do hidrogênio. Eu vou mostrar só o hidrogênio que entrou, tá? Tem mais outros dois aqui. Então eu vou ter a formação do quê? De um carbocátion. Da mesma forma, o hidrogênio também, o hidrogênio ele pode vir para cá, ó. Então eu tenho essas duas situações possíveis. Eu tenho... O hidrogênio não escolhe se é nesse ou nesse. Entretanto, qual a natureza do carbocátion que foi formado? Este carbocátion aqui é primário, secundário ou terciário? Secundário. E esse daqui? Primário. Pergunta. Quem é mais estável? O secundário. O secundário. Certo? Agora, na próxima etapa reacional, ó, eu tenho o caminho A e o caminho eu tenho esse caminho e esse caminho. Se eu peguei e mostrei o mecanismo lá. Quem que vai atacar aquele carbocátion agora? Lembre que agora é uma reação de adição de HBr. Um minuto. Alguma pergunta? Alguém ia perguntar alguma coisa? Ó, eu tenho que esse BR vai atacar esta posição e tenho que esse BR vai atacar esta posição, formando, respectivamente, esse e esse produto. Pergunta. Quem vai formar mais? Esse ou esse? O primeiro. O produto a gente vai chamar de majoritário. E esse de minoritário. Às vezes aparece esse daqui no minoritário, aparece da forma assim, traços, que formou muito pouco desse. Tá? Então, pode aparecer desta forma, majoritário, minoritário, ou traços. Ou pode aparecer 99% desse, 1% desse. Por quê? Porque a formação do carbocátion primário, a gente sabe que ele é muito instável e a energia necessária para formar ele é muito mais alta do que a outra. Então, o caminho desse daqui vai ser... Deu para entender que a chave para entender que esse é o majoritário é a formação do carbocátion, correto? Então, ó, por que formam os dois compostos? Por quê? Porque o hidrogênio pode vir tanto para essa posição quanto para essa. E qual forma mais? Forma mais esse. Isso, tudo que eu expliquei, sem chamar da nome, é chamado de regra de Markov-Nikov. Eu vou colocar aqui, ó, regra de Markov-Nikov. Se a gente pegar aqui,
nesse slide aqui, ó, escrevi errado, coloquei um i aqui, Markovnikov. Este russo, deixa eu ver a data, lá em 1870, imagine, gente, 1870 não tinha nada, né? Só tinha a determinação desses pesquisadores. Ele fez que, olha, eu vou até colocar aqui, ó, para vocês. Eu vou explicar. A regra dele é de uma época onde o quê? Não se sabia nem que o carbono tinha 4 ligações, gente. As teorias vieram só depois disso. Então, olha só. A regra de Markovnikov diz o seguinte: em uma reação de HX, no caso aqui HBr, um alceno assimétrico, notem, se eu pegar a dupla ligação, essa dupla o quê? Ela tem, se eu cortar ela no meio aqui, ó, ela tem o carbono que contém a dupla não tem o mesmo grupo. Aqui eu tenho 2 hidrogênios e aqui eu tenho um CH3 hidrogênio. Então ele é um alceno assimétrico. O hidrogênio ataca o carbono mais hidrogenado, ou seja, o que possui maior número de hidrogênios. Essa regra é horrível. Por quê? Porque, olha, o hidrogênio, ele entra na realidade no carbono. Olha esse carbono e esse. Quem tem mais hidrogênios? O carbono da extremidade ou o carbono anterior? É o da extremidade, que é esse daqui, ó. Então, o que eu costumo falar para vocês? Que, em vez de pensar na regra de Markovnikov, a gente pensa o quê? Que o intermediário no mecanismo forma o carbocátion mais estável. Então, a regra de Markovnikov é nada mais, nada menos do que a adição do, no caso do BR aqui, no carbocátion mais estável, tá? Mas existe a regra e assim está no livro. A gente tem que seguir lá, saber das duas formas, né, na realidade. Mas saber o porquê que ele ataca o carbono, que o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, é de menos se você sabe o mecanismo. Ok? Deu para entender, gente? Bom, então eu vou continuar. Olha, tem vários exemplos, e esse slide aqui, ó, mostra o quê? O porquê que o estado de transição, a diferença entre os estados de transição entre a formação do produto secundário e do produto primário. Independente da natureza, da estabilidade do produto, eu tenho que, na primeira etapa, eu preciso de uma energia de ativação muito menor para formar um carbocátion secundário, ou seja, isso daqui altera a velocidade da reação. Então, ou seja, a velocidade da reação para a formação do carbocátion secundário, que está aqui, ó, eu preciso dessa energia, e aí ele vem para o primeiro estado de transição. Primeiro estado de transição e primeiro intermediário. Quando eu tenho esse outro ΔG aqui, para a formação do primário, é muito mais alto, então eu preciso de muito mais energia. A energia vai ser consumida sempre mais rápido por aquele caminho que vai formar o produto, nesse caso aqui, o produto secundário. Então, ó, eu vou chegar nele mais rápido do que o outro. Então, por isso que eu falo que ele é majoritário. Bom, só a título de curiosidade, quando eu tenho um produto que tem grupos diferentes aqui, ó, esse alceno, ele tem um grupo C2H5, que seria CH3CH2. Eu posso formar compostos quirais. Notem, eu vou fazer aqui no slide que fica melhor.
Aquele composto é esse daqui, ó. Só vou demonstrar. Só exemplo, tá, gente? Olha. Se eu pegar este alceno, reagir com HBr, eu nem vou me ater ao mecanismo agora. Gente, vocês respondem aí para mim o que vocês acham. Qual sistema de oxidante vai ser melhor? Natural ou biológico? Nesse ponto, eu estou considerando só o produto majoritário. Olha, para explicar, eu preciso... Quero sim como natural, tá? Tá dando para entender, gente? Alguém me responde aí. Olha só. Se eu considero só o produto majoritário, eu não estou interessado mais no minoritário. O que tem nessa molécula aqui de interessante? Que é diferente da anterior. Ó. Tem um carbono quiral. Correto? Quando eu tenho um carbono quiral, olha só, eu tenho o produto R, nem sei se é R, tenho o produto S e o produto R. Certo? Nessa reação, forma um produto O que significa esse mais menos? Alguém? Como é que chama isso? Racêmico? Muito bem, jovem. Racêmico. Aquele slide mostra o seguinte. Por que forma um produto racêmico e não forma esse ou esse? Gente, eu vou mostrar isso, mas depois eu vou começar a dar exercícios para vocês e eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. Tá? Olha. Vou colocar aqui o hidrogênio. Imagine essa molécula. Perdeu o bromo. Essa aqui. Capturou o hidrogênio. O hidrogênio entrou nesta posição, respeitando a regra de Markov-Nikov, formando um carbocátion que é secundário. Certo? Se eu pegar esse carbocátion, gente, o carbocátion é uma espécie planar. Eu vou colocar ele em uma outra perspectiva. Tá? Ele está da seguinte maneira. Ele é planar. Se eu pegar e
desenhar essa estrutura de uma outra forma, ele vai estar assim, ó, como se fosse assim. Vou colocar aqui, ó, CH3. A verdade é que o antioxidante, eu falo, eu tenho enzimáticos, antioxidantes. Imagine que esse grupo aqui está para frente, esse grupo está para trás. Isso que está no plano. Se a gente imaginar essa molécula num plano, eu vou tentar representar esse plano assim. Só achar aqui, gente. Bom, eu não vou perder tempo aqui. Para entender melhor isso daqui, é o seguinte. O BR-, ele pode atacar por baixo ou por cima. Se atacou por cima, forma um dos produtos. Se atacou por baixo, forma o outro. Pergunta: o BR- vai escolher um lado mais do que o outro? Neste caso, não. Então, 50% das moléculas, estatisticamente, 50% vai atacar por cima, 50% vai atacar por baixo, formando a mistura racêmica. Então, toda vez que formar um carbocátion, gente, eu vou ter a formação da mistura racêmica, tá? Bom, só para vocês terem uma ideia e lembrarem lá da Química Orgânica 1, se eu pegasse e fizesse, por exemplo, uma reação de substituição, ó, se eu pegasse esse aleto e reagisse com uma base, com um nucleófilo qualquer, numa reação E2, vai acontecer o quê? No caso aqui não vai ser mais bromo, vai ser o nucleófilo, vai ter a inversão de configuração. Tá? Então, olha, se é uma reação de substituição nucleofílica e molecular, SN2, essa é a inversão de configuração. Se é uma reação de adição, eu vou ter a mistura racêmica. Então, quando eu falo de quiralidade, é importante estar bem atento a essas questões de formação de o que acontece com o carbono quiral ou a formação do carbono quiral, tá? Bom, isso é mais a título de curiosidade. Existe uma exceção à regra de Markovnikov, que, na verdade, eu nem chamo de exceção à regra de Markovnikov, porque é uma reação diferente da reação de Markovnikov. Mas eu vou colocar aqui. Estão todo mundo me escutando? Estão dormindo? Sim. Adição de H
X na presença de peróxido. Notem, a mesma reação. Ó, vou pegar aqui. Ó. A mesma reação. Eu tenho aqui, ó, adição de HX. Agora, na presença do quê? Vou colocar aqui R, que é um peróxido qualquer. OR. Peróxido, gente. O que é R, O, ó. Esse é o peróxido de hidrogênio. Muitas vezes essa reação é com outros tipos de peróxido, tá, gente? Mas também, em alguns casos, com o peróxido de hidrogênio até funciona. Essa ligação aqui, ó, é a ligação peróxido. Ligação oxigênio-oxigênio. Para entender esse mecanismo, eu preciso saber disso. Mas antes disso, esse produto é o minoritário. E agora, o produto majoritário é esse daqui. Então, eu tenho uma nova metodologia que eu consigo o produto primário. A mesma pergunta, por que esse é majoritário e por que forma mais desse? E qual que é o intermediário? Por que isso está acontecendo? Para entender essa reação, novamente, eu tenho que saber o mecanismo. Para saber esse mecanismo, gente, eu tenho que saber que esse mecanismo aqui, ele é chamado de mecanismo iônico. Ou seja, ele tem formação de íons. Então, aqui, ó, mecanismo iônico. Será que esse mecanismo vai ser o mesmo mecanismo aqui? Se fosse o mesmo mecanismo, ocorreria o quê? A formação do mesmo produto. Então, o que esse peróxido ele está interferindo nessa reação? Para entender isso, a gente tem que entender um pouco sobre radical. O que é um radical? É um mecanismo radicalar. Então, há a formação de intermediários radicalares. Então, esse peróxido ele tem esta ligação. Então, aumentar ela para ficar mais bonitinho. Ele, na presença de luz ou calor, na presença de luz ou calor, acontece uma clivagem homolítica. Notem. Olha as flechinhas aqui. Vocês estão vendo as flechinhas aqui que eu estou mostrando? Sim? Sim.
Sim. Olha, existe uma flecha inteira e essas daqui, ó, são flechas pela metade. A flecha inteira, ela representa sempre 2 elétrons. A flecha pela metade, só um minuto. Oh, porcaria. Essa flecha pela metade, ó, tá vendo? Essa extremidade aqui, ó, ela só tem metade da flecha, tá? Se eu, vou ver se eu consigo ampliar. Não. Tá vendo? Ela tem essa extremidade inteira. Aqui, ela tem só a metade. Então, quando eu tenho só essa metadezinha, é um elétron só. Porque quando forma radical, o radical, ele, chamado também conhecido como radical livre, ele são espécies que têm um hidrogênio. Então, olha só, quando eu submeto um peróxido à luz ou calor, eu tenho a formação, eu tenho essa quebra aqui. Olha, um elétron da ligação está indo para esse oxigênio e o outro está indo para o outro oxigênio. É interessante falar de radical, gente, porque em bioquímica você tem muitas espécies que são radicalares, tá? Eu tenho a formação de, ó, eu estou omitindo os outros elétrons, então eu formo 2 espécies dessa daqui. O que acontece quando a gente vai no Sol e eu não sei se vocês estão familiarizados, mas passa água oxigenada nos pelos, no cabelo e vai no sol. Tá? Você tem, acontece que você vai clarear o pelo. Porque o peróxido de hidrogênio na presença do sol, da radiação eletromagnética, ela vai formar radical. Esse radical vai reagir com as duplas ligações da estrutura que dá cor ao pelo, ao cabelo, tá? Então, olha, essa etapa é chamada de etapa de iniciação. Então, a formação desse radical, tá? Depois que forma esse radical, eu tenho que ele vai, vou apresentar só por um aqui, tá? Olha, a partir de agora eu só uso flecha pela metade. Esse radical, ele vai reagir com quem? Com o meu HBr. Só que, olha, é um elétron só, não são 2 elétrons. Então, acontece que um elétron aqui, ó, vem ao encontro para formar a ligação. Olha, é um elétron do hidrogênio e o outro elétron vem para a formação do quê? Do radical bromo. Ó, imagine que eu tenho a ligação HBr. Por que a gente, nesse primeiro caso aqui, eu chamei de homolítica? Porque a quebra da ligação, cada um é homogênea. Então, um elétron para cada oxigênio.
No caso da reação anterior, olha, essa é uma quebra heterolítica. Por quê? Porque o bromo levou o par de elétron para formar Br-, e o hidrogênio ficou sem elétron. Tá? Aqui, como eu tenho uma molécula simétrica nesse caso, cada um fica com um elétron. Continuando, eu tenho que formou ROH, água ou um álcool, mais Br radicalar. Tá? Eu vou mudar só a posição desse radical para cá. Gente, eu posso representar desta forma ou, para ficar mais claro, como vai demorar muito eu ficar colocando todos os pares de elétrons, eu posso representar dessa forma ou dessa. Vou representar dessa forma, vai ficar mais rápido. Mas no slide está com todos os elétrons, se não me engano. Ó, na próxima etapa, eu vou ter a reação com a dupla ligação. Ó, esta dupla ligação também tem 2 elétrons π. Um dos elétrons vai reagir. Imagine que um dos elétrons da ligação π foi ao encontro desse Br e o outro foi para uma extremidade. Entretanto, aqui eu tenho 2 caminhos distintos. O bromo vai se ligar a o intermediário, e isso não está no slide, tá, gente? Aí eu estou fazendo um pouquinho mais completo aqui. Ó, eu tenho o caminho, vou chamar de caminho A, caminho B. Pessoal, tá tudo ok aí, né? Alguém fala alguma coisa aí? No caminho B, esse um elétron vai para esse carbono, e nesse vai para esse carbono. Formando o quê? Olha, como neste caso aqui, entrou nesta posição e o radical formou nesta posição. Esse é o intermediário. Neste caminho B, o bromo entrou nessa posição e o radical formou nessa posição. Agora, quem é mais estável desses dois? Isso vocês nunca viram. Vocês estão me escutando? Sim, sim, sim. Tá bom, vou voltar lá. Assim como o carbocátio, se eu pegar espécies radicalares, olha, tem um radical. Opa.
espécies radicalares? Terciária, secundária, primária. Da mesma forma que o carbocátion, a espécie radicalar mais estável é a espécie mais substituída. Então, esse radical secundário, ele é mais estável do que o primário. Então, ele vai formar predominante em relação ao outro. Então, na próxima etapa, note que no mecanismo radicalar não é flecha de equilíbrio, tá? Uma molécula. Como já entrou o hidrogênio, como já entrou um bromo, vai ser muito mais fácil a entrada de um hidrogênio e formação do radical bromo, porque o radical bromo, além disso, é mais estável. Ó. Tá vendo? Então, agora eu vou entrar um hidrogênio. E aí vai formar o produto, né? O terminal radical que vai formar o produto. Majoritário. Não, minoritário. E neste caso aqui, que eu vou copiar. Tá difícil aqui, gente. E formou um produto final. Deu para entender o mecanismo? Ô Zé, eu não entendi quando você fala, tipo, que o elétron vai ao encontro do outro, mas o que vai ser feito deles? Também não entendi isso, não. Olha só. Uma ligação química, ela tem quantos elétrons? Ó, a ligação hidrogênio-bromo tem quantos elétrons? Quantos elétrons tem uma ligação, gente? 2. 2. Tá? Então, ó, se eu tenho 2 elétrons para formar uma ligação química, e eu tenho um radical que já tem 1 elétron, eu vou precisar de quantos outros elétrons para formar a ligação? Quantos? Peraí, repete a pergunta. Deixa eu tirar isso daqui, por favor. Olha, eu tenho 1 elétron já. O carbono está na forma radicalar aqui. Eu tenho 1 elétron. Para formar uma nova ligação com o hidrogênio, desses 2 elétrons, eu vou precisar de quantos elétrons desses aqui? 1 elétron. Mas tem 2 ali, não tem? Sim. Então, 1 elétron vai ao encontro desse outro elétron para formar a ligação
Eu vou representar aqui, ó, um hidrogênio, certo? E o outro elétron foi para onde? Para o bromo. Então, olha, se eu pegar, eu vou representar aqui, ó, através de um corte. Imagine, o elétron daqui, ó, que tá da ligação, foi ao encontro desse outro elétron e formou esta ligação. E esse outro elétron dessa ligação foi para o bromo. Tá? Por isso que na reação radicalar eu represento, ó, quantos elétrons da ligação π tem aqui? Só da ligação π. Tem 2. Um deles foi ao encontro do outro elétron, essa é a representação desta reação. Tá? Porque eu não tenho carga, gente. Eu não tenho 2 elétrons negativos. Ou 2 elétrons. Eu tenho um desta molécula e um dessa. Por isso que a reação radicalar é representada assim, ó. Os elétrons eles se encontram. E aí esse outro elétron ou vai para esse carbono ou vai para esse. Tá? Deu para entender? Agora eu entendi. Obrigada. Bom, pessoal, deixa eu voltar na aula aqui. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Já foi bastante coisa hoje, porque é muito tranquilo. Eu vou... Olha, deixa eu voltar aqui no primeiro slide. Nós fizemos a adição de HX, certo? A adição de HX, a adição de ácido sulfúrico e a adição de água, esses 3 mecanismos são os mesmos. Tá? Eu falei de adição de HX, tanto na presença de peróxido ou não, regra de Markovnikov ou não. Nesses outros 2 casos, também acontece o mesmo mecanismo, só que e também segue a regra de Markovnikov. E não tem reação radicalar deles, é só quando tem o HX. Tá? Então o que eu vou fazer? Esses outros 2 mecanismos, de adição de ácido sulfúrico, adição de água, e depois de X2, BR2, iodo, eu vou fazer esses 3 mecanismos de maneira assíncrona e vou gravar a aula, tá? Porque é exatamente a mesma coisa, só que com um reagente diferente, formando um produto diferente, tá? Então esse, ó, XY aqui, ó, o X aqui, ó, é representado aqui, vou falar aqui, por exemplo, é hidrogênio. Esse Y que muda sempre, tá? Bom, então eu vou parar por hoje, porque eu já estou extremamente cansado para desenhar esse negócio. E aí eu vou fazer a aula síncrona dessa outra parte da matéria. E aí na aula que vem eu falo de oximercuração, desmercuração, que é extremamente importante, e falo de hidroboração, que também é extremamente importante. Tá? Aí eu dou a aula presencial, online. Ok? Deixa eu voltar aqui. Estão me vendo agora? Deixa eu parar a apresentação. Sim. Alguma dúvida sobre a matéria ali? Eu já vou ver se eu já coloco uns exercícios. E além dos exercícios, já vou colocar exercício, quanto vai valer e a data para entregar. Zé, Aí, vou disponibilizar esse slide? eu não coloquei, não. Eu vou ver se eu já tento colocar todos os slides de todas as aulas. Eu estou dando uma revisada, porque tem algumas coisas que não são mais curiosidades que eu coloco na aula presencial, que eu vou ver se eu tiro. Então, já vou disponibilizar todos os slides. E também são os meus slides que foram disponibilizados no semestre anterior, se vocês acabar pegando com alguém aí, tá? Mas eu disponibilizo lá no portal, sim. Eu acho que eu tinha disponibilizado, acabei esquecendo. Mais alguma pergunta, gente?
prazo. Prazo para quê? Ah, eu coloco lá, ó. Quero exercício para tal dia. Vou dar um tempo para vocês. Entrega. Que o exercício vai ser. Eu não vou dar a lista inteira para vocês fazerem. Então eu vou ir dando pontualmente alguns exercícios para já ir valendo alguma coisa. Tá bom? Ah, então, tchau, gente. Posso ir? Ah, peraí. Isso ainda não. Deixa eu ver se eu vou capturar minha estatística aqui. Hoje é dia 6. Bom, quem quiser sair já deu. Se não deu também, não tem problema. Então, até depois, gente.